Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez à aula de Biologia com o professor Giordani. Nessa aula veremos o último tipo de interação gênica. Já vimos a clássica, a epistática e hoje veremos a herança quantitativa ou poligênica. É um tipo de herança muito interessante e que explica, por exemplo, como é determinada a cor da nossa pele. Portanto, quer entender? Bora lá, vem comigo! Galera, vamos entender então o que é essa herança quantitativa. Ela é, olha só, um tipo ainda de interação gênica. Portanto, é importante ressaltar que assim como a interação clássica, lá no caso do topete da galinha, assim como no caso das epistasias dominante e recessiva, vimos cor de cavalo, cor de cachorro, cor de flor, a cor do olho, tá? Assim como a epistasia, a quantitativa também é um tipo de interação entre genes diferentes. Olha só, eu escrevi aqui, genes diferentes, que estão em locos diferentes, que estão em cromossomos diferentes, portanto são independentes, seguem a segunda lei. Esses genes se combinam para formar apenas um fenótipo, para resultar apenas em uma característica, portanto é interação gênica, mas ela é diferente das anteriores. Ok? Então vou colocar aqui quais são as principais características da herança quantitativa e depois dar um exemplo e trabalhar com você a parte mais matemática, a parte mais estatística desse assunto, tá bom? Olha só, toda herança quantitativa ela vai ter de modo geral grande influência no ambiente. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que para aquele fator genético, para aquele fenótipo, existe herança genética, influência dos genes, mas também tem influência do ambiente. Por exemplo, a cor da pele. A cor da pele tem influência genética, mas ela também sofre influência do ambiente. O peso dos indivíduos, que é determinado por herança quantitativa. Existe uma tendência genética, uma herança genética ao peso, correto? Ok? Os pais passam isso. Só que eu não posso dizer que o peso é só genético, ele tem influência do ambiente ou do estilo de vida do indivíduo, ok? Se ele come mais ou menos, como ele come, enfim, vocês entendem isso. A altura, ela tem influência genética? Tem, mas ela tem forte influência de fatores ambientais. Portanto, é muito comum que nesse tipo de herança o ambiente influencie, às vezes mais, às vezes menos, mas é muito comum que ele tenha grande influência. Outra coisa, aqui nesse tipo de herança você não vai ter apenas um fenótipo e outro contrastante, você vai ter uma variação fenotípica. Tem nessa, se eu for medir o peso para a população, eu vou ter apenas dois pesos, três tipos? Não, eu vou ter uma variação desde o maior até o menor. E é importante que os médios são sempre mais abundantes. Eu vou chamar de distribuição normal estatística. Então eu vou ter influência no ambiente e muita variação fenotípica gradual, ok? Outra coisa muito importante, nesse caso, não há dominância entre os alelos do mesmo gene, porque aqui na clássica e na epistática, azão dominava sobre azinho, aqui nesse caso não. Bezão dominava sobre bezinho, aqui nesse caso esqueça isso. Na quantitativa, por exemplo, o fenótipo azão, do genótipo azão, né? O fenótipo causado pelo genótipo azão não é igual ao fenótipo do genótipo azão-azinho. Quando existe dominância, o fenótipo desses dois genótipos é igual. Nesse caso, eles são diferentes. Então, coloque isso na sua mente. Não tem dominância aqui, tá? Nesse caso, professor, mas por que está azão-azinho? Sempre entendi que é azão dominante, azinho recessivo. Nesse caso, azão significa outra coisa. Azão, a letra maiúscula representa o que eu vou chamar, olha só, muito importante isso. Eu vou chamar de alelos aditivos. E o recessivo são os não aditivos. O que é um alelo aditivo? Depois eu vou explicar, fica um pouco mais fácil para você. Mas por enquanto, alelos aditivos são os maiúsculos, ok? Eles intensificam um fenótipo básico. Eles tornam o fenótipo mais intenso, a pele mais escura, o peso maior, a altura maior. Quanto mais alelos dominantes, maior vai ser o mais intenso o fenótipo. Maior o tamanho da espiga, maior o peso do fruto, maior a altura do indivíduo, maior a quantidade de pigmento. Entende isso? E quanto menos alelo maiúsculo,
menos intenso. Então eu vou dizer que os maiúsculos intensificam e os minúsculos não intensificam. Por isso que esse resultado não é igual a esse, porque esse indivíduo tem mais alelos aditivos do que esse daqui. Tudo bem? Tranquilo? Bacana isso, né? E exemplos: cor da pele, altura, peso, tamanho, todos os tipos de herança que vão ter esse e esse como principais, ou essa e essa como principais características. Tudo bem até aqui? Beleza? A gente vai dar o exemplo daqui a pouquinho da cor da pele. Tudo bom? Tranquilão? Beleza? Vamos adiante. O exemplo mais usado para exemplificar a herança quantitativa é a determinação da cor da pele em humanos. Já ficou curioso para saber como ocorre essa determinação? Pois é, aqui você vai ter explicação para esse tipo de herança. Lembrando que os alelos que a gente escolhe aqui, a letra para eles, isso é arbitrário. Eu usei S e T, mas dá para usar A e B, isso não importa. O que importa é o mecanismo, tá bom? Beleza? Então, determinando a cor da pele em humanos, existem pelo menos 2 genes. Como assim pelo menos? Gente, a explicação que eu vou dar aqui vai ser usando 2 genes, mas aparentemente existem mais, pela grande variação fenotípica. Mas se eu fosse explicar com mais genes, ia ficar muito confuso e muito complicado. E a nível de ensino médio, a nível de vestibular e Enem, o que é exigido de vocês é o conhecimento dessa explicação com 2 genes, mas eu posso extrapolar isso para mais. E aparentemente é quase certo que existam mais genes atuando. A cor da pele depende desses 2 genes que estão em locos diferentes, o gene S e o gene T. O gene S tem alelos Szão e Szinho, e o gene T, alelos Tzão e Tzinho. Ok? Tranquilo? Aqui não tem dominância, já vimos isso. Eu tenho o alelo dominante, o alelo maiúsculo Szão e Tzão, eu vou chamar de alelos aditivos, porque eles intensificam o fenótipo. E os minúsculos são os não aditivos, porque eles não aumentam o fenótipo. É importante entender que quanto mais alelos aditivos, mais escura é a pele. Eu tenho mais Szão e quanto mais Tzão eu tenho, maior vai ser a produção do pigmento que dá cor para a pele, a melanina, tá bom? Que dá cor para o cabelo, dá cor para o olho também. No caso, quanto mais alelos aditivos, maior a quantidade de melanina e mais escura é a pele. E os alelos Szinho e Tzinho, eles não intensificam o fenótipo, tá bom? Beleza? Antes de falar desses alelos aqui, para não ficar confuso para você, vou explicar uma coisa. Olha só. Independente de qual seja a combinação genotípica para ST, toda pessoa tem um fenótipo mínimo para a cor de pele. A pele branca. A pessoa que tem a pele branca, ela tem ausência de melanina? Não, ela tem uma quantidade mínima de melanina. Então, esse fenótipo mínimo, que é muito importante você entender que isso aparece sempre em herança quantitativa, é acima ou a partir desse fenótipo mínimo que é determinado por outro gene que os alelos Szão e Tzão vão intensificar o fenótipo, tá bom? Então a pessoa que é Szinho, Tzinho, Tzinho não tem melanina. Ele tem a quantidade mínima e é em cima desse mínimo que os alelos Szão e Tzão intensificam a cor, tá bom? Importante ressaltar que esse fenótipo mínimo, ele se deve à ação de um outro gene, tá? Que você já estudou lá na primeira lei de Mendel, possivelmente com o seu professor, os meus alunos viram isso daqui. Existe um alelo azão que produz melanina, ou que determina a síntese de melanina, e um alelo azinho, que não determina a síntese, é um alelo mutante. Na presença de 2 alelos azinho, ou seja, o indivíduo recessivo, ele vai ser albino. Aí, realmente, ele não tem melanina. Portanto, pensa comigo, se a pessoa produz o mínimo, esses alelos intensificam ou não. Se ela não produz, gente, não importa o que acontece aqui. Já sacou, né? Que essa relação desse gene com esse daqui é um tipo de epistasia recessiva. E para ficar mais louco, existem outros genes que atuam de forma epistática sobre esse. Você entender que genética é um negócio muito complexo. A gente compartimentaliza para você poder entender os mecanismos. Mas então, esse gene produz melanina e esse não. Quem tem azão, seja azão ou azãozinho, produz o mínimo. Aí a intensificação depende de outros genes. E o que você vai entender aqui é a relação de S e T. Esqueça tudo enquanto isso daqui.
Mas entenda que para alguém poder ter a cor da pele determinada, intensificada ou não, ele vai ter que ter a produção de melanina na quantidade mínima. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Ok? Então, a partir desse fenótipo mínimo, os alelos S e T vão intensificar. Então, vejam só, gente, pensa comigo. Quanto mais S e T, mais melanina, quanto menos melanina, mas nunca menos que o mínimo. Então, eu posso ter, olha só, essas combinações aqui possíveis para determinar a cor da pele. O indivíduo que for Szinho, Tzinho, ele não tem nenhum gene aditivo. Qual que é o fenótipo dele? É o fenótipo mínimo, branco, é a cor de pele branca, Szinho, Tzinho. Quando o indivíduo tem um alelo dominante, no caso dominante não, professor, aditivo, se ele tem um alelo aditivo, seja um Szão e um Tzão, tanto faz, aqui é importante, a contribuição do S e T é igual, é equivalente. É como se fossem pacotinhos de melanina que ele adicionasse, cotas de melanina que ele adiciona ao mínimo. Então, se ele for Szão, Tzinho, ou Szinho, Tzão, tanto faz Szão, Tzinho. A gente sempre coloca o maiúsculo antes, tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades genotípicas para o mesmo fenótipo, tá bom? Então, esse indivíduo que tem apenas um aditivo, eu vou chamar de mulato. Mulato é quem fica entre o negro e o branco. Não é um termo pejorativo, é um termo étnico aqui, tá? Mulato. Só que ele, como tem pouco, ele tem um pouquinho a mais que o mínimo, ele é chamado de mulato claro, tá bom? Depois eu vou colocar algumas sugestões, algumas imagens que mostram o que seria um mulato claro, tá? Lembrando que a variação é muito maior, porque aparentemente existem mais genes no plano. Beleza? Então eu tenho duas possibilidades. E se a pessoa for Szão, Szinho, Tzão, Tzinho, o que mudou aqui? É que eu tenho dois alelos que intensificam, dois alelos aditivos. Ele vai ser mulato médio. Médio por quê? Porque ele está entre o claro, o branco e o negro. Ele tem dos 4 alelos, 2 aditivos e 2 não, ele está bem na média, bem no meio. Eu posso ter, além dessa combinação, eu posso ter Szão, Tzinho, ou Szinho, Tzão. Em qualquer caso, nesse tipo de genótipo aqui, ó, eu tenho 2 alelos aditivos, portanto, ele vai ter um pouco mais de melanina que esses aqui, tá bom? Olha só, já aumentou a possibilidade, eu tenho 3 genótipos possíveis do mesmo fenótipo, tá bom? Se o indivíduo tiver 3 alelos aditivos, pode ser Szão, Szinho, Tzão, ou Szão, Tzinho, os fenótipos são iguais, e aqui ele tem um pouco mais de melanina, ele vai ser um mulato escuro, porque ele ainda está entre negro e branco, só que ele tem um pouco mais de melanina. Eu tenho 2 possibilidades, assim como eu tenho 2 no mulato claro. E quando é que a pessoa vai ser negra? A pele vai ser negra quando o indivíduo tiver os 4 alelos aditivos, Szão, Tzão, ele tem a intensificação máxima possível do fenótipo para a cor da pele. Tudo bem? Até aqui? Então, o que eu percebo? A intensificação depende da quantidade de alelos aditivos. Eu tenho quantos fenótipos possíveis aqui, gente? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenótipos possíveis. E tem uma formulazinha matemática que vai te ajudar a sempre determinar quantos fenótipos são, o que pode ser muito útil em algumas questões. Então, olha só, um pouquinho de matemática aqui para você, tá bom? Quando eu tenho herança quantitativa, eu consigo saber quantos tipos de fenótipos diferentes eu tenho pela fórmula. Aqui, ó, número de alelos mais 1. Simples assim. Eu pego quantos alelos estão atuando e somo 1. Eu tenho quantos alelos atuando? S, 2, T, 2, 4 alelos. Cada indivíduo tem 4 letrinhas, correto? Então, 4 mais 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenótipos. Se eu tiver 6 alelos, 7 fenótipos. 8 alelos, então sempre vai ser par, porque os indivíduos são sempre diploides. Sempre que são diploides, você tem quantidades pares de alelos, tá bom? Beleza? 8 alelos, 9 fenótipos. Então sempre vai ser ímpar esse tipo de herança aqui, a quantidade de fenótipos, tá bom? 4 alelos, 5 fenótipos.
Mais uma coisa importante, que também assim, é menos comum de cair, mas já vi cair, é você saber quantas classes genotípicas existem. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genótipos para 5 fenótipos. Mas aqui olha a formulazinha que já me diz de antemão quantos genótipos são diferentes. 10 elevado a n, sendo que n é a quantidade de genes envolvidos. Genes, eu tenho 2 genes, o gene S e o gene P. Quando eu falo alelo, é a variação dos genes. Eu tenho 2 genes e 4 alelos, porque cada gene tem 2 alelos. Tudo bem? Então, 3 elevado a 2, 9 classes genotípicas, tá bom? Então, vou colocar para você daqui a pouquinho ali, ó, veja na imagem, alguns exemplos de pessoas negras, brancas, mulatas médias, mulatos claros e mulatos escuros, tá bom? Beleza? E entenda aí, isso depende da quantidade de genes aditivos, não há relação de dominância, portanto, herança quantitativa. Fechou? Vamos fazer agora, então, uma simulação de cruzamento entre indivíduos estudando aí os genes S. Eu vou fazer agora com vocês uma simulação de cruzamento entre indivíduos para poder analisar esses genes que determinam a cor da pele, seguindo aquela sequência do Mendel, geração P, F1 e F2, e analisar se a proporção fenotípica esperada é igual ou diferente lá da segunda lei, no caso de dihibridismo, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui um cruzamento entre 2 indivíduos que são homozigotos duplos, homozigoto dominante, excisão, excisão, tesão, tesão, com homozigoto recessivo. Você já sabe que esse indivíduo tem a pele negra e esse tem a pele branca, correto? Esse daqui é negro, esse daqui é branco, porque ele tem a máxima quantidade de genes aditivos e esse tem a mínima. Na F1, qual vai ser o resultado? Gente, se ele é excisão, excisão, tesão, tesão, ele só pode formar gametas excisão, tesão. E esse daqui vai formar gametas Szinho, Tzinho, apenas um tipo de gameta em cada caso. Juntando os dois, put it together, aqui ó, colocando Szinho, Szinho, tesão, tezinho, eu vou ter que a F1 vai ser 100% duplo heterozigota. Todos eles vão ser mulatos médios, exatamente, porque eles têm 2 alelos aditivos, tá bom? Se eu fizer o cruzamento entre 2 indivíduos de F1, eu vou ter esse quadro típico aqui que nós vimos lá no caso de dihibridismo. Olha só, esse indivíduo é cisão, tesão, tesão, com outro indivíduo assim, então eu vou representar aqui, ó, para você, é cisão, tesão, tezinho, vezes é cisão, tesão, opa, tezinho, é o cruzamento entre 2 dihíbridos. Eu vou ter essa possibilidade, eu vou ter esse quadro, por quê? Porque esse indivíduo e esse formam 4 tipos de gametas. Lembra disso? São indivíduos dihíbridos, 2 elevado a 2, 4 tipos de gametas. E quais são eles? Scisão, tesão, Scisão, tezinho, Szinho, tesão, Szinho, tezinho, Szinho, tezinho. Os dois vão formar 4 tipos de gametas. Se a gente completar o quadro, juntando, olha só, então eu vou fazer isso daqui, mas eu vou acelerar para você no vídeo, tá? Então, tezinho, vou deixar as duas aqui prontinhas, Szinho, tesão, e aqui, Szinho, tesão, tezinho, beleza? Aqui embaixo, tesão, tezinho, aqui, tezinho, aqui, Szinho, tesão, tezinho, então eu tenho as coisas para identificar quem é aditivo, quem não é, tezinho, aqui eu vou ter tesão, aqui eu vou ter tesão, tezinho, tá? Aqui eu vou ter tesão, tesão, aqui eu vou ter tezinho, tesão, tezinho, e aqui embaixo eu vou ter tesão, tezinho, e aqui embaixo é todo o resto minúsculo, aqui tesão, tezinho, e aqui eu vou ter o duplo recessivo. Tá bom? Então agora vamos contar, olha só. Quantos são negros? A quantidade máxima de genes. Gente, aqui eu tenho apenas um indivíduo com todos os aditivos. Eu vou ter aqui 1 em 16 no total. Quantos são brancos? Apenas um deles tem 0 gene aditivo. Então ele vai ser aqui, ó, proporção esperada, fenotípica,
de 1 em 16. Quantos tem um alelo aditivo? Se eu for contar aqui, ó, esse aqui tem um aditivo, beleza? Esse daqui tem um aditivo, esse daqui tem um aditivo, esse daqui tem um aditivo e esse daqui tem um aditivo. No total, 4 em 16. Quantos tem dois aditivos? Olha só, esse daqui tem dois aditivos, esse daqui tem dois aditivos, esse daqui tem dois aditivos. Esse aqui tem dois aditivos, esse tem dois, esse tem dois. Então eu tenho 6 indivíduos mulatos médios com 2. Quem tem 3 aditivos? Esse daqui tem 3 aditivos, esse aqui tem 3 também. Quem mais não foi? Esse daqui tem 3 também. E tem mais, ó, 1, 2, 3, 4, fechando aqui. Então, a proporção fenotípica esperada do cruzamento entre duplos híbridos é 1, 4, 6, 4 e 1. Muda em relação ao 9, 3, 3 e 1 da segunda lei. Por quê? Porque nesse caso não há dominância entre S, Szinho, Tzão e Tzinho. Existe esse tipo de herança que é quantitativa ou aditiva. Fechou? Belezinha? Então a proporção fenotípica é diferente. O que você percebe? Que os indivíduos médios são sempre mais numerosos, porque existem mais possibilidades de genótipos para o fenótipo médio, tá bom? Vimos aqui na tela anterior. Então eu vou dizer que sempre na herança quantitativa a distribuição ela é normal e a curva que indica a quantidade de indivíduos pelos tipos de fenótipos sempre tem essa aparência. Já vi cair em questões o gráfico e a pergunta: que tipo de herança é essa? Gente, a distribuição normal é típica de herança quantitativa. Ela é chamada de curva de Gauss, tá? Uma ferramenta importante para você poder determinar a frequência fenotípica, além de fazer esse quadro aqui, se eu fizer o cruzamento entre indivíduos de híbridos, eu sempre chego nessa proporção: 1, 4, 6, 4 e 1, tudo em 16. Mas uma ferramenta para você poder usar, que a genética usa para casos de mais genes atuando, é o tal do binômio de Newton. P mais Q elevado à quantidade de alelos. Como a distribuição é normal, eu posso usar o binômio de Newton. Peraí, professor, está colocando matemática, gente. Então, você vai ter que saber desenvolver isso daqui, embora você deva saber por causa da matemática. Mas aqui em biologia eu vou te ensinar um macete para poder usar essa proporção fenotípica esperada, tirando ela de exercícios em que isso é necessário, tá? Então, se eu pegar P mais Q, pense que P mais Q são os genes que atuam, tá bom? Aqui eu vou ter N como a quantidade de alelos atuando. Nesse caso da cor da pele, eu tenho P mais Q elevado a 4. Se eu desenvolver P mais Q, o binômio de Newton, tá bom? Vezes aqui, ó, elevado à quarta potência, eu vou ter essa expressão, esse polinômio, tá bom? E dos coeficientes eu vou tirar as proporções fenotípicas esperadas. Só para você ver que deu a mesma coisa: 1, 4, 6, 4 e 1. P e Q são as combinações fenotípicas que acontecem aqui, ok? Beleza? A mesma esperada. Então quer dizer que eu vou ter que fazer isso daqui? Não, existe um macete. Porque a gente pode, a partir do binômio de Newton, desenvolver uma ferramenta chamada triângulo de Pascal. Você sabe fazer isso daqui, né? É só você aumentar a quantidade de linhas, vou só começar para você. 1, 1 e 1. Aí eu vou somar esses aqui. Coloco sempre um na ponta, somos de cima e coloco um na ponta. Coloco um na ponta, somos de cima, ok? E coloco um na ponta. E assim eu vou aumentando esse triângulo de Pascal, tá bom? Vou pagar para você aqui, ó. Então depois eu posso te ensinar como fazer isso daqui. Mas o triângulo de Pascal, ele vai me dar as proporções fenotípicas esperadas para cada tipo de cruzamento. Basta que eu vá na linha correta. Olha só, se eu tenho aqui 5 fenótipos, voltando um pouquinho, se eu tenho 4 alelos, eu tenho 5 fenótipos. Se eu tenho 5 fenótipos, eu vou na linha que tem 5 elementos. Portanto, a proporção fenotípica, no caso de cruzamentos entre híbridos, vai ser 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Tudo isso em 16, porque 16 é a soma dessa linha aqui. Achou muito confuso? Vou fazer com você uma questão que pode usar isso daqui, beleza? Eu já vi questões que pedem esse tipo de uso do binômio de Newton ou do triângulo de Pascal
e facilitam a resolução do exercício. Vamos ver um exemplo? Olha só. Nesse exercício proposto, eu vou colocar para você depois aí na tela, tá bom? Ele pergunta, olha só, numa espécie vegetal qualquer, o peso do fruto é determinado por um tipo de herança quantitativa, tá bom? Então não fala, não interessa qual espécie, uma espécie qualquer, importa que a herança é quantitativa. E existe uma variação de peso. O fruto mínimo tem peso 150, o fruto máximo tem peso 300. Então todos os frutos têm os pesos entre 150 e 300. Fechou? Ok? E a questão fala que existem 7 fenótipos diferentes, ou 7 pesos diferentes. Todo fruto que é pesado vai estar dentro de um desses 7 fenótipos. Ok? Então tem uma variação, mas ela é aqui pontual, ela é quantitativa. Você tem ali os fenótipos bem definidos. São 7, ok? Aí você fala assim, nossa, mas que confusão. Como é que eu vou resolver? Vamos começar então. Então, peso do fruto, avaliação de tanto a tanto, esse é o peso mínimo, esse é o peso máximo, e eu tenho 7 pesos possíveis nessa espécie vegetal. Perguntas, vamos lá. Quantos genes estão atuando? Quantos genes atuam nesse tipo de herança? Nós vimos que no slide anterior, na tela anterior, que a quantidade de fenótipos é igual à quantidade de alelos mais 1, correto? Se eu tenho 7 fenótipos, a quantidade de alelos vai ser 7 menos 1. Portanto, eu tenho 6 alelos. Entende isso? Só tirei 7. Menos 1, 6. Se são 6 alelos, eu tenho quantos genes? Olha aqui, gente, importante você entender. São 3 genes. E cada gene tem 2 alelos, portanto, 6 alelos, 3 genes diferentes. Podem ser A, B e C, tá? Próxima pergunta. Qual é o efeito de cada gene? Olha só. Cada gene aditivo, que são sempre os maiúsculos, eles contribuem com a mesma intensidade para intensificar o fenótipo. A pergunta é, quanto que esses genes adicionam ao fenótipo mínimo? Aí você fala, 300, porque 300 é o peso máximo. Aí você errou. Por quê? Porque 150 é o fenótipo mínimo, lembra disso? Então todo fruto vai ter 150 no mínimo. O que vier além disso é condicionado pelos alelos aditivos. Portanto, esses alelos, eles somam, eles intensificam no total quanto? 150. 150 é o mínimo, mas eles podem somar no máximo mais 150. Não é que eu sei 150, gente, porque eu peguei o máximo, que é 300, menos o mínimo, que é 150, e isso me deu 150. Tá bom? Se fosse de 200 a 500, a variação seria 300. A variação aqui do máximo ao mínimo ou do mínimo ao máximo é 150. A pergunta é, se esses genes no total, o máximo que eles podem somar é 150, e cada gene soma a mesma quantidade, se são 6 genes, quanto cada gene soma? É só você fazer 150 dividido por 6. 150 dividido por 6, isso me dá um total de 25 gramas. Isso quer dizer o quê? Que cada gene aditivo soma 25. Nesse caso, eu consigo entender que cada alelo aditivo soma 25. É importante, cada alelo soma a mesma quantidade e sempre a partir do mínimo, ok? Próxima pergunta, quais são os fenótipos? Aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o fenótipo mínimo, que é 150, até o fenótipo máximo, que é 300, ok? E vou somar 25, 25, 25, 25, 25, 25, tá? Eu vou colocar aqui embaixo já para poder fazer a última opção, a última questão. E eu sei que são 7 fenótipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O peso mínimo é 150, o peso máximo é 300, tá bom? Ok? Se eu tenho 0 genes, por exemplo, um indivíduo que vai ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Eu vi que são 3 genes e escolhi A, B e C, tá bom? Ele tem 150 de peso. Peso aqui em gramas, tá? Se eu tiver um gene aditivo, por exemplo, azão, assim, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho.
150 mais 25, exato, 175. Vou colocar só um exemplo, tá? Aqui, ó, azinho, bezinho, cezinho. Eu tenho um gene. Podia ser um Dzão ou um Czão, tanto faz. Vai somar 25. Se eu tiver dois genes, é só você somar 175 mais 25. Se eu tiver mais um gene, 225. Se eu tiver mais um, 250. Se eu tiver mais um gene aditivo, 275. Tá? Então aqui com 2 genes aditivos, com 3 genes aditivos, com 4 genes aditivos, com 5 e com 6. Gente, o máximo é 6 genes aditivos. O que eu posso ter no máximo, se eu tenho 3 genes, 6 alelos, eu posso ter mais que 6 alelos aditivos? Impossível. Portanto, aqui eu tenho os pesos. Dividi o total, que é somado pelo total de genes, identifiquei quanto cada gene adiciona e fui fazendo as continhas aqui para saber quais são os fenótipos possíveis, tá bom? Beleza? Agora vem a última pergunta. Se eu cruzasse azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho com azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, quais seriam as proporções fenotípicas esperadas? Aí você fala assim, meu senhor, eu vou ter que fazer um quadrinho de Punnett. Esse indivíduo forma 8 gametas, 2 elevado a 1, 2, 3 duplas em heterozigose. Aqui daria, olha só, 2 elevado ao cubo, 8 gametas aqui também, ok? Se você não viu, tem um videozinho que eu explico como formar gametas e quais são as quantidades em cada caso. Você vai ter um quadro 8 por 8, 64. Você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Você vai fazer o quê? Você vai no binômio de Newton e pega dali as proporções fenotípicas esperadas. Por quê? Se eu tenho, olha só, como é que eu vou saber qual linha eu vou usar? Calma. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenótipos, eu vou na linha que tem 7 elementos. Essa não é, essa daqui, ó, eu deixei prontinho para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é daqui, olha só, gente, é daqui que eu vou tirar a proporção fenotípica esperada. Isso quer dizer que se eu fizer esse cruzamento, um deles vai ter o peso mínimo, 6 deles vão ter o próximo peso, quase o mínimo. Essa classe aqui eu vou ter 15 indivíduos, essa aqui eu vou ter 20, essa 15, essa 6 e essa 1. Mas 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1 enquanto. Isso é importante. Se você somar isso aqui, você sabe que o total aqui, ó, vai ser a soma de tudo, 64. Portanto, a proporção vai ser 1 em 64, 6 em 64, 15 em 64, 20 em 64, 15 em 64, todos eles por 64 possibilidades, tá bom? Proporção sempre tem o esperado pelo total, então tem que ter isso daqui, fechou? Então não é muito comum que caia esse tipo de questão, mas se cair, você consegue resolver pelo binômio de Newton e melhor ainda, pelo triângulo de Pascal que vem no seu desenvolvimento, tá bom? Então veja quantos fenótipos são, vai na linha aqui, pega a proporção que sempre vai ser a proporção esperada para o cruzamento entre indivíduos que são híbridos, beleza? Gente, conseguiu entender? Conseguiu entender os exemplos? Ó, não entendendo, coloca aí, pergunta, estou à sua disposição, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu?